Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal. É um prazer ter você aqui de volta. É isso mesmo, nós vamos continuar o estudo da nossa lição com um tema novo. E a lição é a mesma, a lição de juvenis. Se você tem a sua lição, abra ela e acompanhe conosco. E se você não tem, continue aqui que nós vamos juntos estudarmos essa lição. E o tema da nossa lição é a ressurreição. Vem falando sobre a ressurreição de quem? Isso mesmo, de Jesus. Então chama toda a família, o papai, a mamãe, os amigos e vamos juntos estudar a nossa lição. Joga a almofada no chão, deita no sofá e vamos juntos estudar. É isso aí. O verso para memorizar, ele está lá em Mateus 28, o versículo 10. E diz o seguinte: Então Jesus lhes disse, não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Como que você fica assim quando você recebe uma excelente, grandiosa notícia? Eu saio correndo para contar para minha esposa, para os meus filhos e para todos os meus amigos, porque é algo muito bom para mim, eu gosto de compartilhar com as pessoas. E é isso mesmo que aconteceu. Nessa lição dessa semana você vai estudar sobre pessoas que receberam uma excelente notícia e saíram contando para todas as pessoas. Você já recebeu alguma excelente notícia essa semana? Então se prepara, porque o Senhor tem reservado bênçãos na sua vida. Olha só, alguns soldados foram contratados para ficar ali em frente ao sepulcro de Jesus para impedir de que ninguém viesse roubar o corpo dele, para que ele permanecesse morto. Porque até então ele disse que no terceiro dia ele ressuscitaria. Mas como sairia de dentro de uma tumba que tinha uma pedra enorme tampando a sua saída e a sua entrada? Então era impossível de alguém carnal remover aquela pedra e sair daquele lugar. Mas algo impressionante aconteceu. Enquanto estava de madrugada, mais ou menos, os soldados ouviram um forte barulho e a terra começou a estremecer. E sabe o que aconteceu? Uma forte luz veio sobre eles e cegou seus olhos. Pum! E eles caíram cegos no chão. Jesus saiu da sepultura refletindo a sua glória e essa glória que vinha do céu. Os soldados estavam desmaiados no chão. E quando eles acordaram, estava tudo escuro e silêncio. Eles levantaram e correram para Jerusalém o mais rápido possível, e suas pernas conseguiam correr naquele momento, trêmulas, porque algo grandioso tinha acontecido, e contaram a todos que Jesus estava vivo. Olha só, logo em seguida, duas mulheres foram até aquela sepultura. Era costume, né, entre os judeus, eles levarem óleos e perfumes para ungir o corpo das pessoas. Enfim, essas mulheres receberam a visita de alguém que elas não conheceram muito bem, que chegou e perguntou para elas o que elas estavam fazendo ali, porque elas estavam chorando. E elas perguntaram, vocês não ficaram sabendo do que aconteceu? Esse final de semana, o que aconteceu? Vocês não entendem. Ao se aproximarem do sepulcro, elas notaram que a pedra havia sido removida. E então começaram a entrar em desespero. Quem teria levado o corpo de Jesus? O que aconteceu? Naquele instante, elas viram um anjo. Com medo, aterrorizadas ao ver o ser celestial, elas não conseguiam mexer ou dizer qualquer coisa. O anjo sorriu e falou, não tenham medo. Jesus não está mais aqui, porque ele ressuscitou. Vão e falem aos discípulos que ele os encontrará. Quer falar as palavras? Vão e falem aos discípulos que ele os encontrarão na Galiléia. Quer falar as palavras? Vão e falem aos discípulos que ele os encontrará na Galiléia. Quer falar as palavras? Vão e falem aos discípulos que ele os encontrará na Galiléia. Então, assim elas fizeram. Tamanha era aquela alegria que elas estavam naquele momento. Agora elas estavam felizes porque sabiam que o seu mestre estava vivo. Assim como ele tinha prometido e falado que iria acontecer. Então elas foram correndo para contar para todos, alguns os quais elas foram contando. Mais tarde, naquele mesmo dia, 2 seguidores de Jesus estavam voltando para a casa deles lá em Emaús. Então,
enquanto eles estavam ouvindo o que as mulheres estavam falando, eles não estavam acreditando muito porque acharam que aquelas mulheres estavam meio confusas com tudo que aconteceu, né? Então acharam que elas estavam meio loucas, né? Mas enquanto eles estavam, depois que as mulheres foram, eles estavam concentrados, conversando e nem perceberam a presença de um homem. E esse homem chegou até eles, um estranho, e perguntou sobre o que eles estavam conversando, né? E eles começaram a contar sobre o que aconteceu naquele final de semana, algo muito grandioso e a morte de alguém que trouxe grande revolta, alguém inocente, o filho do próprio Deus. E perguntou se ele não estava sabendo dessas coisas que tinham acontecido. Contaram tudo o que sabiam a respeito de Jesus, de como havia sido morto e acreditavam nele como Messias. Então falaram dos rumores de que Jesus teria ressuscitado. O estranho balançou a cabeça e respondeu assim, sabendo o que aconteceu. Não conhecem os profetas, não acreditam neles? Então começou a explicar desde o livro de Moisés até as profecias de Jesus e como os últimos acontecimentos cumpririam tudo que estava escrito. A viagem não parecia mais tão longa e cansativa. Quando perceberam, já estavam em Emaús. E o estranho ia continuar a viagem, mas os discípulos o convidaram para ficar e jantar com eles. Quando pediu a bênção pelos alimentos, eles olharam novamente para ele e viram suas mãos com as cicatrizes dos pregos. E de repente perceberam que era o próprio Jesus que estava ali. Então Jesus desapareceu. Por um momento, eles sentaram e olharam um para o outro. Deveriam saber que aquele ali era Jesus que estavam com eles no caminho e explicava as Escrituras. A fome e o cansaço pareciam ter desaparecido. Não importava mais se estava escuro ou se era perigoso viajar à noite. Eles tinham que voltar para Jerusalém e contar aos discípulos que era verdade que Jesus estava vivo. Olha só que notícia maravilhosa. Olha só também que contraditório. Pessoas que estavam andando com Jesus não reconheceram o próprio Mestre. Quantas vezes nós estamos dizemos, pregamos e falamos de Jesus, mas não temos um relacionamento com Ele. Não conhecemos a Ele, não ouvimos a voz dEle, né? O sepulcro está vazio, a cruz está vazia e Jesus está vivo. A promessa de Jesus se estende a nós até hoje e nós temos a promessa de que Ele virá. Assim como Ele ressuscitou, prometeu que ia ressuscitar e ressuscitou, Ele tem várias promessas para nós, de um novo céu, uma nova terra, uma nova vida, um novo corpo, longe do pecado, longe da maldade, longe das doenças e muito mais Jesus tem preparado para nós. Que nós possamos sempre lembrar que Jesus está vivo, que nós possamos guardar em nosso coração todos os ensinamentos, o amor, a verdade, as palavras e os ensinos de Jesus para que nós possamos falar desse amor tão grandioso, libertador e incondicional. Que o Senhor te abençoe, tenha uma excelente semana e continue estudando a lição. Vamos lendo a lição, vamos interpretando a lição e vamos adquirindo novos aprendizados e espalhando para os amigos, ok? Que o Senhor te abençoe, tenha uma excelente semana. Um forte beijo. Tchau, tchau, pessoal. Se você ainda não é inscrito nesse canal, o que você está esperando para vir aqui embaixo, aqui, ó, e já se inscrever no nosso canal? É isso mesmo, ative o sininho das notificações para novos vídeos e assim, ó, deixe aquele like bem bacana aqui para o canal crescer cada vez mais, pessoal. Mas é isso, pessoal. Um beijão para vocês e tchau, tchau.